Olá, gente! Eu me chamo Stephanie Martins e sejam bem-vindos ao nosso videocast especial Pode Musicar. O tema de hoje é Vozes que Educam o Canto Coral na Formação Musical da EMUFPA, que faz parte da disciplina de Projetos e Produtos Musicais. Neste episódio, vamos conversar com o professor José Augustinho da Fonseca Júnior, que vai compartilhar um pouco da sua trajetória conosco. Olá, professor, tudo bem? É um prazer estar lhe recebendo aqui no nosso Pode Musicar. E nós vamos começar agora com a sua primeira pergunta, tudo bem? Tudo bem. Professor, diante do seu vasto histórico curricular, você ingressou na Escola de Música Maestro Wilson da Fonseca, em Santarém, em 1993, e de lá para cá são longos 32 anos de carreira, trilhando um caminho bastante sólido na música. Diante disso, gostaríamos de saber um pouco mais, de forma resumida, como surgiu o seu interesse pela música e como foi a sua trajetória para se tornar professor aqui da EMUFPA. Bem, é um pouquinho difícil dizer quando começou exatamente a carreira ou o interesse, porque meu pai é músico, meu avô é músico, meu bisavô é músico, então assim, é uma família de músicos. Sim. E a gente aprendia muito caseiramente, muito em casa. Então assim, as lembranças que eu tenho de 4, 5, 6 anos, eu já tocava piano. Assim, como quando eu me dei por gente, né, como o pessoal fala, eu já estava ali tocando piano, então não sei exatamente quando começou ou como começou. Como a gente sempre tocava muito em casa, então imagino que meu pai estava tocando, eu ia lá, mexia um pouquinho no piano e tudo, e ele foi, não, faz assim, aí quando eu me lembro, né, eu já estava tocando algumas músicas ao piano. Mas teve um tempo, né, depois desse estudo do piano, que eu comecei a me desinteressar um pouco, né, da música e pedi até para parar de estudar. Falei com a minha mãe, disse, não, acho que eu não quero mais isso e tudo. Eles não gostaram muito, mas Acho que aceitaram. todo mundo passa por essa Pois é. fase. E aí, em 1993, quando foi o polo da Fundação Carlos Gomes para lá, que foi a Escola de Música Mestre Fonseca, que meu pai é o diretor, eles começam sempre através do canto coral. Sim. Né? E aí eu tive uma nova luz, um deslumbramento com a música de novo, né? Tive vontade de voltar a estudar música através do canto coral. Então o canto coral me trouxe de novo para a música, me salvou, digamos assim, né? E aí a partir de então eu tenho essa lembrança afetiva muito forte do canto coral. Né? Desde então sempre tento participar de canto coral, fui correpetidor de canto coral por muito tempo, né? Cantei em coro aqui em Belém, lá em Santarém. Participei de formações de coro de ópera no Teatro da Paz quando fui assistente, então assim, o coro sempre teve presente na minha vida. E aí, quando teve a oportunidade, né, do concurso aqui para a Escola de Música, né, eu prestei o concurso e graças a Deus, né, deu certo. Ótimo. Eu sei também que o senhor já participou de muitos masterclasses com vários professores nacionais e internacionais também. E eu queria saber se teve algum professor que serviu de inspiração para o senhor, nome, sobrenome, o que faz. Tudo bem. Mas como eu disse, eu comecei os estudos com meu pai, né, e com meu avô. Sim. Então, assim, eles foram a minha primeira grande inspiração. Né? As nossas aulas, nem sei se considero assim, elas não eram aulas formais, que a gente sentava na cadeira, tinha um quadro, assim, eram conversas. A gente falava sobre histórias de música, da música, sobre compositor, sobre período, sobre estilo, sobre harmonia. A gente conversava muito sobre harmonia, que é uma parte da música que me interessa bastante, sobre modulação, e a gente conversava assim no almoço. A gente saía, conversava, a gente já estava andando na rua, perguntava qualquer coisa. Eu estava dirigindo, uma vez eu lembro que eu estava dirigindo com meu avô, e aí eu perguntava para ele, perguntei sobre a modulação do concerto para Beethoven. Ele fez assim, pegou esse acorde, fez não sei o que. Então assim, era muito informal. Né? Então são lembranças muito afetivas que eu tenho, né? E boas também. Agora, do estudo um pouco mais formal, né? Acadêmico, eu tenho como uma referência muito grande o professor Sérgio Molina, que é um professor do bacharelado. Assim, é um professor maravilhoso. Qualquer assunto com ele faz fácil, sabe? Eu considero a minha visão musical antes e depois do professor Sérgio Molina. Assim, ele abriu os meus olhos, meus ouvidos, meu pensar para a música de uma maneira geral, assim, de uma forma que eu nunca imaginei antes, sabe? Então, o professor Sérgio Molina, tanto no mundo erudito quanto no mundo popular, assim, é uma referência que eu tenho até hoje. Se eu for um dia professor como ele, assim, metade, eu já fico feliz. Entendi, professor. Professor, agora eu gostaria de saber como o senhor enxerga o impacto do canto coral no desenvolvimento da percepção musical e da sensibilidade artística dos alunos. Eu acho que antes do canto coral, a gente pode pensar no próprio canto. Né? Eu lembro das aulas que eu tinha de oboé com o professor Bobó, no bacharelado, e com o professor Dr. Ravi Shankar, lá no UFPB, no mestrado, que eles sempre faziam referência ao canto, né? Quando eles tinham uma frase muito longa, ou as frases, olha, pensa como um cantor, lembra aqui de um cantor de ópera,
né? Abre aqui um pouquinho mais a garganta, lembrando do cantor, a reverberação aqui no rosto, porque o instrumento acaba amplificando aquilo que está aqui, né? O instrumento acaba sendo apenas um amplificador. Então essas referências do próprio canto, eles nos ajudam a tocar melhor. Não que ele seja apenas só uma ferramenta, né? Eu vou pegar as técnicas do canto, mas não vai me servir para nada, eu vou apenas, né, aproveitar no meu instrumento. Não, eu acho que o próprio canto, por ser aquilo que está no nosso corpo, né? Ajuda a gente sente a vibração do canto, né? Quando a gente está. Então é uma coisa, é uma sensação diferente, né? E eu acho que foi isso que me trouxe talvez até um pouco daquele encantamento que eu mencionei antes, né? Então a própria técnica do canto, eu acho que todo mundo devia estudar o canto, né? O solfejo, por exemplo, é algo que a gente tem que pensar na nota antes, né, de cantar ou antes de tocar, e o solfejo nos ajuda a fazer isso. E é algo que a gente pode fazer em qualquer lugar, né? Eu já tive uma experiência, por exemplo, algumas infelizmente, digamos assim, de ser convidado para tocar em cima da hora, assim, porque fulano pôde, ou algumas coisas assim. E aí eu peguei a partitura e fui solfejando até chegar no local, e aí isso me ajudou, eu cheguei lá e já estava tudo no dedo, né? Porque então essa vivência do canto, né, e pensar no instrumento, né, e na amplificação, como vai ser esse som, tudo isso, né, meio que em cima da hora, mas deu certo, né? Então acho que isso é uma ferramenta também que pode nos ajudar. E amplificar isso, né? Como eu disse, não é só uma ferramenta que vai me servir como instrumentista. O próprio cantor acaba maximizando isso, né? Porque ele estuda isso de uma forma muito mais profunda, de uma forma muito mais detalhada. E trazer isso para um ambiente coral, né? Eu acho que é melhor ainda, né? Aquele encantamento que eu tive, né, de cantar junto com várias pessoas, tem toda a questão social envolvida, né, antes e depois. É diferente de eu tocar piano, que eu estou ali eu sozinho, né? Eu tenho todo esse contexto social. Está imerso ali nas vozes, né, na divisão das vozes, dependendo da música, dependendo do repertório. Então eu sempre falo para os meus alunos que, né, o canto, a voz, né, é aquele instrumento que a gente tem que cuidar dele e saber utilizá-lo, né? Mesmo que a gente não seja um cantor, mas ele é uma ferramenta muito poderosa para poder a gente pensar como músico. Sim, eu acho muito interessante isso do canto ajudar tanto os cantores quanto nós que somos musicistas, né? Aqui nós temos a matéria de canto coral com o professor Adamilson, e eu digo por mim que foi muito importante, né? Agora eu toco oboé também, eu tô me aventurando no oboé, e é muito importante a gente ter a percepção do que é um lá, para tocar afinadinho. Então, eu super concordo com o que o senhor falou. Por exemplo, eu estou cantando no Madrigal agora com o professor Adamilson, né? E aí ele sempre passa um pouco de técnica vocal pra gente. Sim. E aí quando ele fala um pouco da técnica, levanta o palato, faz não sei o que, eu faço automaticamente uma associação. Se eu fosse tocar isso na boé, eu posso levantar isso. Como vai ser o meu som? Então isso com certeza vai ajudar a desenvolver o próprio instrumento. Professor, muitos cantores que participam de coros acadêmicos estão agora entrando no mercado de trabalho e enfrentam desafios para se firmar como profissionais da música. Quais são, na sua visão, as principais dificuldades que esses jovens cantores encontram e que caminhos ou atalhos o senhor acredita que eles podem seguir para alcançar o seu objetivo com mais precisão e segurança? Bem, hoje em dia a gente tem realmente muitos corais. A gente vê empresas, né, tem canto coral, tem corais, igrejas, tanto no setor privado, no setor público, né, escolas de ensino fundamental, todas elas querem ter um coral, uma representatividade, né, através do canto. E eu acho que o grande conselho é que participem disso, sabe? Mesmo que inicialmente não seja alguma coisa profissional, mas que vivenciar isso, né, participar disso, e aí quem sabe, né, começar através do estudo que ele está tendo aqui, né, vai ter com certeza, pode ser uma referência dentro daquele contexto, e aí a partir dali ele vai ser chamado, né, ele pode até chamar para ficar à frente de um grupo, né? Então estar aqui dentro vai mostrar para ele, vai trazer a ele ferramentas para quando ele estiver no outro ambiente, mesmo que inicialmente não profissional, para que conduzi-lo ou futuramente a um ambiente que possa trazê-lo, né, alguma estabilidade ou algum nome, digamos assim, né, algum status melhor dentro desse ambiente coral. Professor, como eu falei no início, são 32 anos de dedicação à vida profissional em música, então eu gostaria de saber que mensagem o senhor pode deixar para as pessoas que sonham em seguir a carreira musical. Olha, eu acho que vale muito a pena tentar. Eu tive um professor que falava assim, eu sei que pode ser mal interpretado, mas é fácil entender, que a gente ganha para se divertir, né? No caso da música, né? Quando a gente
o divertir é mais na hora do palco, quando a gente está ali atuando, quando a gente está realmente fazendo música, né, se divertindo, deixando a música, né, se conduzir. O esforço está todo antes, né, no estudo ali para preparar aquele repertório. Mas a gente acaba tendo esse contexto, né, essa diversão, né, essa interação com as outras pessoas, com o público. Então tudo isso eu acho que vale muito a pena. E além, como disse, como professor, né, conduzir as pessoas a chegarem, né, nesse estágio. E pode ser um pouco clichê, mas eu acho assim, tem que estudar, tem que se dedicar, né? Eu acho que as pessoas que estudam, que se dedicam, não esperam as coisas acontecer, elas fazem as coisas acontecer, né? Eu sempre falo para os meus alunos assim, nós somos vitrines ambulantes, sabe? A gente, qualquer coisa que a gente está fazendo, tem alguém observando, né? Eu estou vendo aquele aluno ali, está estudando, ele está fazendo bem, ele está se esforçando. Se aparecer um trabalho, eu vou chamar, né? Diferente daquele, não, aquele ali com certeza, né, eu acho que não vale a pena. Então, assim, nós somos sempre vitrine ambulante, sempre tem alguém observando a gente, né, e a gente tem que fazer por merecer, tem que se esforçar, né, e vai valer a pena, vai ter um resultado. Sim, com certeza. E senhor, eu queria saber do senhor, como o senhor se sente trabalhando com a música? O senhor se sente feliz, se sente triste? Bom, eu tô há 32 anos fazendo isso, como tu disseste, na verdade um pouquinho mais, né, porque eu nem lembro quando comecei. Sim. Mas eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Eu sei que é uma coisa que, para mim, como eu disse, é muito afetiva, vem do meu pai, vem do meu avô, vem do meu bisavô, mas teve um tempo que eu quis ali desistir. Mas eu achei o caminho através do canto coral, né? Me reintroduzir na música, e desde então, desde pequeno, nunca mais desisti, né? Fazer um parêntese aqui, a minha mãe, por exemplo, ela me matriculou numa outra faculdade que não era de música para eu fazer, mas eu não fiz. Porque ela disse, olha, música não dá dinheiro, música não sei o quê, mas quando a gente se esforça, quando a gente vale a pena, né, a gente com certeza alcança os nossos objetivos. Com certeza. Professor, eu quero lhe agradecer por ter aceitado esse convite de estar aqui conosco, que é um projeto produzido pelos alunos da disciplina de projetos e produtos. E, assim, eu só tenho a lhe agradecer por estar aqui conosco. Obrigado, eu que agradeço a vocês e a professora Carla por esse trabalho. Muito obrigada. Encerramos aqui mais um episódio do videocast Pode Musicar. Até a próxima!